Olá, saudações históricas! Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do direito da nacionalidade. Nós vamos falar especificamente do brasileiro nato. Lembrando que existe aí o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, que vai ser tema do nosso próximo vídeo. Nesse nós vamos falar do brasileiro nato, ou seja, dos critérios para ser considerado brasileiro nato, as regras. Mas logo de início, a gente pede a você, dá aquela curtida lá, deixa aquele like, inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe, curta, deixe o seu comentário, tire sua dúvida e vamos que vamos aí com o canal Tudo é História 10, né? Antes da gente falar a respeito do brasileiro nato, eu quero que você guarde aí 5 conceitos que vão ser importantíssimos sempre que você for estudar, ou for responder questões que forem abordadas e for abordado esse assunto, tá? Conceito número 1, nacionalidade. Nacionalidade você vai entender como sendo o vínculo político-jurídico que une o cidadão ao seu estado, tá bom? Nacional. Nacional é o indivíduo que tem a nacionalidade. Por exemplo, tem a nacionalidade brasileira, então é chamado de nacional. Adiante, cidadão. Cidadão, conceito número 3, é nacional com o pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, aquele que tem o direito de ser votado e de votar, está com amplo, pleno gozo dos seus direitos políticos. Outros 2 conceitos é o conceito de povo. Povo é o número de habitantes que são nacionais, ou seja, o povo são todos os nacionais de um estado, todos que têm a nacionalidade daquele estado. E o conceito número 5 é de população. População é um conceito mais geográfico, né? Mais quantitativo. Ele vai falar o número de todas as pessoas que estão ali no estado naquele momento, sendo nacionais ou não, tá? Então, dentro desses 5 conceitos, dá para fazer umas pegadinhas aí, algumas questões. Que você que está aqui no canal Tudo História 10, você não vai cair, né? Então, vamos lá. Brasileiro nato. Regras. Quais são as regras para você identificar a situação numa questão quando é brasileiro nato ou não? Nós vamos mostrar aqui para vocês 3 regras que são fundamentais, tá? Aliás, que são as regras para se identificar o brasileiro nato. Lembrando que você vai pensar aqui no critério de território e no critério de sangue. Sempre que for, a questão aqui principal é o nascimento. É o local de nascimento e em relação à questão sanguínea, ou seja, se o pai ou a mãe já é brasileiro nato ou naturalizado. A regra número 1, ela fala o seguinte: a pessoa nasceu no Brasil, tudo bem? Então o critério aqui é o quê? Território, nasceu no Brasil. Os pais são, olha esse dadinho demais, os pais são estrangeiros, pai e mãe são estrangeiros. Imagine 2 casal de argentinos, uruguaio, paraguaio, enfim, estão no Brasil e tiveram um filho aqui dentro do território brasileiro. Qual vai ser o critério final? Não estejam a serviço do seu país. Então, essa é a regra número 1. Nasceu no Brasil, os pais são estrangeiros, mas esses pais, eles estão aqui não a serviço do seu país. Por exemplo, imagine um casal lá do Uruguai, está aqui no Brasil e está fazendo um serviço para o estado do Uruguai. Então, como ele está aqui a serviço, essa criança que eles tiveram não vai ser considerado brasileiro nato. Mas se eles estiverem aqui de férias, a passeio, a estudo, então estando familiares, montando residência fixa aqui, então já vai ser considerado brasileiro nato. O critério que vai pesar é o critério de território. Regra número 2, nasceu no estrangeiro. Agora a gente vai para fora, que não é mais território, vai pesar mais o critério de sangue. Pessoa nasceu no estrangeiro, pessoa nasceu lá na França, nasceu lá na Argentina, nasceu lá na Bolívia, enfim. Pai ou mãe é brasileiro, estão lá. Esteja a serviço do Brasil. E aqui, ó, tem uma pegadinha interessante que o pessoal gosta de colocar. Eles vão dizer que tem que ser o pai e a mãe a serviço do Brasil. Não, basta que um esteja a serviço do Brasil, tá bom? E
você vai lembrar aqui do princípio da máxima efetivação da Constituição. Porque a outra pegadinha que vão colocar bem aqui, que podem, né, que já vi em algumas questões, é dizer assim: ah, João e Maria são casados brasileiros, tiveram um filho lá na França, tá bom? Tiveram um filho lá na França. Mas João estava a serviço do município lá de Salvador, da cidade de Salvador da Bahia, ou do município lá de São Luís do Maranhão. Então, ele não estava a serviço do Brasil, porque ele estava a serviço só do município. Não, você vai pensar o seguinte: máxima efetivação da Constituição. Está a serviço das três esferas, do município, do estado ou federal, nas suas empresas públicas, na sua sociedade de economia mista, ele está a serviço do Brasil. Então, nasceu no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, não é necessário os dois serem brasileiros, tá bom? Pode um ser estrangeiro e outro brasileiro. E esse brasileiro esteja a serviço do Brasil, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Qualquer uma vai ser considerado brasileiro nato, tá? Essa é a regra número 2. Regra número 3, um pouquinho mais complexa, também vem aqui, ó, o critério. Nasceu no estrangeiro. Imagine o cidadão nasceu lá no estrangeiro. Pai ou mãe é brasileiro, não é necessário os dois serem brasileiros. Até aqui é a mesma coisa, tá bom? Pai ou mãe brasileiros. Daqui vão derivar duas coisas. Pai ou mãe brasileiro. Vai ter duas situações. Ó, a primeira, eles podem registrar essa criança lá no órgão oficial brasileiro nesse outro estado. Não nasceu lá no estrangeiro, imagine nasceu lá na Alemanha, lá na França. E lá tem o consulado brasileiro. E aí esse brasileiro leva seu filho lá no consulado e ó, vou registrar meu filho como brasileiro. Pronto, foi registrado no órgão oficial brasileiro. E essa certidão que ele retira lá no consulado, esse registro, ele vai ter o mesmo valor aqui no Brasil do registro tirado no cartório aqui em território nacional. Então aqui, brasileiro nato, tá? Ó, pai ou mãe brasileiro registrou lá fora, desde que seja num órgão oficial brasileiro como consulado. E a outra opção que vai ter é essa aqui, ó. É se essa criança vir para o Brasil, ó, veio para o Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Isso aqui você vai lembrar do seguinte: isso aqui, ó, é a qualquer tempo, tá bom? Qualquer tempo. Por quê? Essa questão de optar, bem aqui de falar optar, você vai pensar o seguinte: ah, optar então é depois dos 18 anos. Certo, a partir dos 18 anos que ele pode optar ou não pela nacionalidade brasileira. Mas aqui fala a qualquer tempo. Ou seja, se pai ou mãe brasileiro que teve uma criança lá no estrangeiro, eles trouxeram essa criança para cá antes dos 18 anos, ele já vai ser considerado brasileiro nato. Já vai ser considerado brasileiro nato, tá bom? Mas se eles trouxerem depois dos 18 anos, essa pessoa veio para cá depois dos 18 anos, ela, quando chega aqui, ela não é brasileira nata. Ela vai ter que optar. Ou seja, vamos lá, quais são as duas situações que a gente tem aqui? Veio antes dos 18 anos, já é considerado brasileiro. Então vem esse menor, quando ele completa 18 anos, ele vai ter que optar pela nacionalidade brasileira. Vai ser suspenso essa nacionalidade até que ele opte. Ou seja, ele vem sendo brasileiro, e aí aos 18 anos ele opta e continua sendo brasileiro nato. Mas se ele chegou aqui depois dos 18 anos, quando ele chega, ele não é considerado brasileiro nato, mas ele tem a opção, por esta regra de nascer no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, ele tem a opção de se registrar como brasileiro nato. Então, essas são as três regras aí, ok? Para se considerar brasileiro nato. Levando em consideração aí critério territorial e critério sanguíneo, consanguíneo, né? Então, vamos ficar por aqui. Lembrando você, mais uma vez, não esqueça, compartilha aí, inscreva-se no nosso canal, dê aquela curtida, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta e vamos que vamos. Na próxima aula a gente vai ver os brasileiros naturalizados, ok?
Saudações históricas e até a próxima!